Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, Livros Poéticos, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Salmos. Passando aos nossos estudos, dando continuidade ao livro de Salmos, tendo visto vários salmos dentro de temas escolhidos, sabendo naturalmente que essa classificação dentro dos assuntos propostos é de certa forma arbitrária, porque qualquer um poderia fazer outra classificação, ou dentro do próprio salmo temos muitas vezes muitos temas discorrendo. Mas vimos os salmos messiânicos, depois vimos os salmos de oração e súplica, vimos os salmos que falam do juízo de Deus, quando Deus julgará o ímpio, mas livrará o justo. Vimos também os salmos penitenciais, a confissão de transgressões, faltas e a busca do perdão de Deus. Vimos os salmos de confiança e devoção, que foi o último estudo nosso, lembrando que este salmo apresenta a confiança que o crente tem na integridade de Deus e no conforto da sua presença, como também são salmos que expressam a devoção da alma a Deus. E agora vamos entrar no outro título, outro assunto, que na verdade não é um assunto, é uma colocação histórica de que há salmos chamados cânticos litúrgicos, que foram classificados por muitos estudiosos como cânticos litúrgicos. Observem que seriam salmos que fazem parte de uma liturgia. Se assim é, regredimos 2000 anos, mas na verdade esta informação não é assim tão precisa, mas fica só para uma observação. Nestes salmos chamados litúrgicos, nós temos os cânticos litúrgicos, cânticos escolhidos para cultos ou eventos festivos especiais. Em particular, eram cantados anualmente na Páscoa. Estaremos estudando apenas 4 desses possíveis salmos, porque outros mais podem ser encontrados em algumas classificações como sendo litúrgicos, mas lembremos que a liturgia de uso de salmos pelos israelitas cessou totalmente no ano 70, quando Jerusalém e o templo foram destruídos. Então, se existe alguma coisa de verdade nisso, que havia alguns salmos preferenciais nas ocasiões festivas, ou particularmente na Páscoa, entretanto, quem pode dar precisão dessa informação, que é coisa de mais de 2000 anos, ou perto de 2000 anos. Assim sendo, indo ao Salmo de número 15, que é o primeiro nesta relação, como cântico litúrgico, o título, que é antigo, faz parte dos escritos das cópias mais antigas, como sendo um salmo de Davi. E o texto, apresentando agora o texto em si, temos, a partir do verso 1, a expressão de Davi, dizendo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade
e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo, o malvado, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. O cântico litúrgico, se assim é, observe que dentro de um culto, de um serviço litúrgico, aqui está bem caracterizado como num checklist as condições daqueles que estão no templo para ver se de fato já estão com qualidades para poderem habitar no céu. Observando este salmo, ele poderia ser repartido nessas colocações para frisar mais. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade. Aí começa a relação. Primeiro item. Segundo, aquele que pratica a justiça. Aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Observando item por item, nós podemos colocar a nossa vida como ao lado dessas condições e irmos ticando se estamos aprovados, se já estamos bem, ou aquilo em que precisamos estar melhorando para habitar com Deus no céu. Continua, voltando à primeira pergunta do primeiro verso, quem habitará no teu tabernáculo? O verso 3, já vimos, estamos destacando aquele que não difama com a sua língua, aquele que não faz mal ao seu próximo, aquele que não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Outros itens. Avançando um pouco mais, voltando à pergunta, quem habitará no teu tabernáculo? A resposta vem como sendo o próprio Deus, dizendo, aquele a cujos olhos o malvado é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. A palavra empenhada não é só no negócio, é no dia a dia de cada um, é no casamento e assim muitos outros compromissos que as pessoas têm, assumem, e continua a palavra dizendo, ainda com dano seu, não muda. Continua, e o verso 5, a mesma pergunta, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? A resposta é, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Aí estão as colocações. Lembrando que não empresta o seu dinheiro com usura, falando de juros exorbitantes, como que oprimindo aquele que é necessitado. Este salmo é muito ligado à expressão do profeta Isaías que encontramos no capítulo 33, a partir do verso 14, mas a expressão também diz, quem habitará em meio às labaredas eternas? O nosso Deus é um fogo consumidor. Quem habitará com um Deus que é um fogo consumidor?
aí estão as condições para estar lá. Porque se não preencher todas as condições, o fogo pode, de fato, consumir. Por isso que a obra de Deus no nosso ser é muito extensa, profunda, porque essas qualidades têm que, por fim, chegar a cada um de nós para chegarmos ao céu. Aquele que em nós começou a boa obra, a completará e a aperfeiçoará até os dias da vinda de Jesus, ou até nós partirmos para Ele. Então a nossa existência, toda ela, são de oportunidades, realizações, o operar de Deus para nós estarmos dentro das condições. Por isso, conforme a pregação ouvida ontem mesmo, neste lugar, a velhice é uma bênção. É o sinal laranja já acendendo, piscando, indo para vermelho. Está chegando a hora. O que falta? Para obedecer ou ceder à atuação do Espírito de Deus, para então ser recolhido e ir morar no tabernáculo eterno, no santo monte do Senhor, em meio às labaredas eternas. Continuando, depois deste salmo litúrgico, muito bom de fato para a reunião solene do povo, porque já está toda a mensagem entregue, vamos ao Salmo 24, também um salmo de Davi, no seu título, e que vamos estar apresentando nas suas partes, quando, primeiramente, os versos 1 e 2 vão dizer para nós: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, já colocando de antemão dentro de uma solenidade, no momento litúrgico, a expressão de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Aí continua, a partir do verso 3, Salmo 24, dizendo: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Observe que esta expressão é semelhante ao Salmo 15, visto anteriormente. E aqui há também a colocação como que de uma resposta, verso 4 e seguintes: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E depois a expressão Selá, já estudada anteriormente, que supõe-se ser uma pausa. Mas observem que, se formos ver por itens, as palavras aqui colocadas são um pouquinho diferentes daquelas que encontramos em Isaías 33 e no Salmo 15. Então, na verdade, a relação pode ser indefinida. Muitos e muitos itens para nós preenchermos, itens condicionais para nós alcançarmos o céu. Mas a palavra, de alguma forma, nos salmos, nas cartas, nos livros históricos, vão dar um toquezinho dizendo para nós o que é que falta, ou o que ainda consta na relação para atingirmos. Tal aquele mancebo que, chegando a Jesus para saber que precisava para entrar no reino dos céus, e Jesus disse: você conhece os mandamentos? Ele conhecia, praticava, a relação que ele entendia que era aquela, ele deu ok em todas elas, estava tudo certo. Jesus foi dar uma conferenciazinha
nos seus olhos que sondam tudo, disse para ele: falta-te uma coisinha. Uma coisinha. Foi quando Jesus disse: vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Jesus percebeu que ele era muito confiado nas suas próprias riquezas. Faltava um itemzinho. Assim na nossa vida também. Pode ser que a gente, que nem Paulo, a gente vai dizendo ok, toda a relação. Mas o Senhor pode dizer: falta-te uma coisinha. E às vezes é coisinha mesmo. Pode ser deixada, entregue nas mãos do Senhor como uma oferta de sacrifício e vamos em frente para entrar para o céu. Mas continuando, após a expressão selar, aqui no Salmo 24, no verso 6, observe que a mensagem parece mudar totalmente. Porque se começou do Senhor é a terra e a sua plenitude, Deus é o Criador e sustentador de tudo, entra no verso 7 com um assunto totalmente diferente ao nosso ver, segundo os olhos humanos, quando a expressão diz, nos versos seguintes também: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Bonita a expressão que temos aqui. Deve ser uma maravilha nós cantarmos esses salmos, né? Ao som de instrumentos de cordas, adufre e todos os instrumentos antigos, e a mesma multidão diante do templo cantando ao Senhor, talvez os coristas cantando uma parte com umas perguntas e o povo como que respondendo alguma coisa. E aí está uma ilustração exata das coisas da ordem espiritual. Mas naturalmente vem para nós a pergunta: que portas é esta? A ideia naturalmente que a gente faz é imaginando Jesus triunfante, entrando em Jerusalém terrestre ou celestial, e o cântico, né? As portas abrirem para entrar o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Muito bem, pode ser isso mesmo. É uma visão nossa. Mas a palavra de Deus, toda ela é figurada, né? Toda ela é figurada. A própria cidade de Jerusalém somos nós. Nós somos morados de Deus em espírito. Mas observe que nós também podemos ser essas portas. Porque Ele mesmo diz no lugar: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei, eu e meu Pai, e faremos nele morada. Então, de fato, nós podemos ser esta porta de entrada para dominar a casa, a cidade do nosso ser, aquele que é o Rei da Glória. Considere bem esse ponto, que é importante. Por outro lado, na ordem evangelística, nós somos portas de salvação, porque por nós muitos poderão vir e ter acesso a Cristo Jesus também. Então é a forma figurada da palavra também dizer nesse particular. Continuando, ainda como cânticos litúrgicos, o Salmo de número 29, também no seu título traz Salmo de Davi. Os primeiros versos dizem: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja.
O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Só expressando o poder de Deus na atuação que queira fazer em qualquer área. O Senhor é digno de ser louvado, glorificado pela sua santidade e pelo seu poder, dominando as águas. É o verso 3. O Senhor que tem voz poderosa, cheia de majestade. O Senhor que atua sobre os cedros do Líbano. Observe que cedro do Líbano, a preocupação do Senhor não é com o cedro do Líbano, não é com árvore nenhuma, mas em figura fala de nós mesmos. Mas o Senhor, que é o Todo-Poderoso, Ele quebra o orgulho dos presunçosos, porque muitas vezes os altos e belos cedros do Líbano são equiparados a pessoas altivas, soberbas, mas o Senhor é muito mais poderoso e sabe conduzir este à humildade também. Ele que é Deus e é o Altíssimo, não anda em soberba, em vanglória. E quem é o homem para estar exaltado? Mas o Senhor, sim, faz descer o soberbo da sua posição presunçosa. Continuando, quando disse, dai ao Senhor glória e força, no primeiro verso 6, continua, ele os faz saltar como a um bezerro ao Líbano e a Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Observe estas expressões todas, tudo falando do poder de Deus, da sua atuação, que Ele pode sim, na sua atuação, fazer saltar como de alegria, de contentamento, como o bezerro pode estar à vontade, assim cheio de energia, também todo o Líbano, com todas as suas árvores, ou seja, todos os seres viventes, como também a multidão daqueles que podem constituir as estrelas, as constelações no céu. Deus move o que está embaixo e também o que está considerado a mais alta altura. Como também Ele separa as labaredas de fogo. O Senhor está preocupado falando de labareda de fogo? Mas em outro salmo diz que Ele faz de seus ministros labaredas de fogo. Ele faz sim separar, sabe diferenciar cada ser vivente de outro ser vivente, sendo na esfera terrestre ou na esfera celestial os anjos magníficos em poder. E assim outras expressões mais, mostrando a sua atuação em desertos, a sua atuação simples na gestação até dos próprios animais, de tal forma que se contemplarmos toda a obra de Deus na natureza, no que é criado, cada um dirá glória. Glória àquele que é o Senhor de todas as coisas. Este é o Salmo de número 29. Também, como vimos, um salmo litúrgico. Voltando ao primeiro verso, dai ao Senhor, Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Aí complementa o salmo dizendo, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como Rei perpetuamente, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. 2 versos, onde o verso 10 pode aparecer enigmático, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como Rei perpetuamente. Isso poderia significar o Senhor como um juiz, né? No tempo do dilúvio,
ou o Senhor que está assentado como rei sobre a multidão das águas? O dilúvio, que significa inundação, que refere-se à multidão dos seres viventes. O Senhor reina sobre todos. Continuando, passando agora ao Salmo 115, salmo litúrgico, que não tem um título no seu cabeçalho, mas cujos versos dizem para nós, considerando uma primeira apresentação desde o verso 1 até o verso 8, a palavra assim diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos das nações, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Esta é a primeira parte do Salmo 15. Também adequado para ser selecionado para um momento de reunião, um ato litúrgico, uma solenidade que ajunta o povo. Se tem a apresentação das condições para entrar no céu, se tem a apresentação de quem é o Senhor Deus, aqui também tem. Quem é Deus? O Deus verdadeiro de Israel e o Deus das outras nações. Lembrando que Israel não é só naquela ideia de um povo descendência de Abraão na carne, mas Israel, traduzindo, significa todo aquele que luta com Deus e prevalece. É lutar com, não é lutar contra Deus, é lutar com Deus. Prevalece ou persevera, ou é fiel até o fim. Esse sim é Israel de Deus. Quando esse que assim é, ele tem o verdadeiro Deus por seu Deus. Pelo que o salmista diz, que Deus venha a glorificar o nome dele, pelo que ele é de fato, para que as nações tenham uma resposta, porque as nações estão confiadas em ídolos, mas o nosso Deus fez os céus e faz tudo quanto deseja. Na verdade, vimos anteriormente no outro salmo, ele cria tudo e sustenta toda a obra da sua criação. Mas continua a palavra falando de que as nações têm deuses que são ídolos, obra das mãos. Aí poderíamos colocar em paralelo esta expressão do Salmo 115, muitos capítulos e versos do profeta Isaías, de Jeremias e outros mais, quando sempre a idolatria é condenada pela inutilidade daquilo, algo que todos que não são de Deus ficam olhando nele, tendo esperança, um ídolo, obra de mãos, e esquece de consultar aquele que é o Criador de todas as coisas. Seria alguma coisa importante, poderia fazer algo em nosso favor, aquilo que foi feito pelas nossas próprias mãos? É um absurdo. Por isso que temos que levar mais a sério o mandamento que expressa a instrução de Deus, mandamento 2, quando diz: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que está nos céus, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás a elas, nem as servirás.
Se continua ainda. O segundo mandamento. E observe a gravidade da situação, que há religiões de milhões e milhões de adeptos que suprime, corta, arranca fora o segundo mandamento, como se fosse uma coisa simples. Mas é uma condenação para eles e para o povo, deixando na ignorância, entendendo que essas obras de mãos, estátuas colocadas em templos magníficos ou não, e que recebem visitações, peregrinações, caravanas e mais caravanas, romarias, como é chamado também, vai para uma coisa que é inútil. Esquecendo também a palavra que Jesus falou bem forte, em João capítulo 4, para aquela mulher samaritana, quando ela perguntou, qual é o lugar de adorar a Deus? Os judeus dizem que é em Jerusalém. Os nossos pais dizem que é neste monte, em Samaria. E tendo ali o poço de Jacó como marca, testemunho de um lugar em que Jacó andou. Mas Jesus tirou essa ideia carnal de lugar e algo visível, como os ídolos, dizendo, Deus é Espírito, e busca aqueles que o adoram em verdade e em espírito. Por isso, só com essa palavra acabava com a romaria, porque não é aqui, não é ali, é em verdade e em espírito se chega a Deus. Por isso também nessa mesma palavra Jesus disse, virá a hora, e agora é, que não é nem Jerusalém, nem neste monte, nem nessa catedral, nem naquela outra, mas é lugar de servir a Deus onde estivermos, buscando a Ele em verdade e em espírito. Essa palavra está tão clara, e por que tanta idolatria entre os chamados cristãos? Tão clara, mas infelizmente cai sobre tantos esta palavra forte do verso 8, tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Serão pessoas que na verdade vão ter, vamos dizer assim, boca, mas não vão estar como que falando. Tem olhos, mas vão estar como que não vendo. Tem ouvidos, mas vão estar como que não ouvindo. Tem nariz, mas serão pessoas que como não sentem cheiro algum, e as demais palavras também. Dando continuidade a este Salmo 115, voltando ao verso 3, quando afirmou e destacou, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Verso 9 em diante, continua, confia, ó Israel, no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é teu auxílio, teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Aí está. E estes versos destacam o povo para confiar no Senhor, o povo de Deus. Os líderes religiosos devem confiar no Senhor, como também qualquer um, em qualquer lugar, que teme ao Senhor, confia no Senhor, porque Ele é auxílio, Ele é escudo, Ele é proteção. Continuando o Salmo 115 ainda, a partir do verso 12, diz o salmista, o Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre.
louvai ao Senhor. Outra exortação, concluindo este salmo, falando sobre a bênção que vem do Deus que mora nos céus. Em meio a estas palavras, destacam-se verso 17: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Quem morre carnalmente não faz mais nada. Quem é morto espiritual não faz nada e nunca fará nada. Mas quem serve ao Senhor, observa o verso 18, fala de uma continuidade de vida. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao... Então, é uma expressão do salmista que lança a certeza de uma vida continuada e não de um término na sepultura. Os que descem ao silêncio, quanto àqueles que são do Senhor, esses, ainda que desçam ao silêncio, isso será apenas por um breve tempo. Logo estarão novamente louvando ao Senhor. É a promessa da ressurreição, com a certeza da vida continuada. Aí vem Jesus e diz: aquele que crê no Senhor já não morre mais. E a morte que leva o corpo para a sepultura só leva o corpo, porque quanto ao ser, está dormindo, inteiramente guardado por Deus. Dando sequência aos salmos, mudando agora para outro título, é os salmos de cânticos de ação de graças. Muitos salmos, inúmeros poderiam ser colocados como de ação de graças, mas alguns foram colocados e selecionados diferentemente de outros títulos ou temas. Assim, o primeiro salmo será o Salmo 18. E como cântico de ação de graças, naturalmente, cânticos que reconhecem o socorro e livramento divinos, em muitas ocasiões, em favor do indivíduo ou de Israel como nação. E o Salmo 18, que tem o título Para o cantor mor, Salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Observe que nas poucas vezes que no título, que é coisa antiquíssima, parece Davi, não apresentado como rei numa honraria humana, mas como servo do Senhor, tal qual Paulo faz sempre questão de colocar nas cartas. Paulo, servo do Senhor. Quem dera que muitos de nós tivessem com esse cuidado, né? Servo do Senhor. Muitas vezes as pessoas fazem questão do título. Do título. Tem que falar o título. E parece que tem que inventar nomes para parecer um título mais magnífico. Se diácono é pouco, se presbítero é pouco, se pastor é pouco, se bispo é pouco, aí começa a invenção de outros nomes. São absurdos, mas precisamos entender isso. Continuando, o Salmo 18, os primeiros versos, encontramos a expressão que diz: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em que confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Mas na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu,
E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Aí está o Salmo 18 nos seus primeiros versos. Primeiramente, temos o salmista destacando que Deus é toda a sua segurança e proteção. Lembramos sempre que a palavra Senhor da tradução na nossa língua portuguesa, na versão corrigida de Almeida, ela na verdade oculta o nome do próprio Deus. Aí seria o nome que Deus deu para Moisés no monte Horebe. Eu sou o que sou. Colocado em hebraico pode ser que chegue a Yahvé ou Jeová, alguma expressão assim. Portanto, fica mais lindo, mais próprio se nós entendemos quando fala o Senhor, eu te amarei do coração, ó Yahvé, fortaleza minha. Mas lembrando que Yahvé é o Deus que era, é o Deus que é, o Deus que sempre será. É o que é. Eu sou o que sou. Mas, depois de colocar Deus como sua segurança e proteção, ele fala que na angústia buscou o Senhor, foi ouvido pelo Senhor. Interessante que ele entra com a parte aqui que Deus ouviu e deu uma certa atenção. Não, Deus ouviu e começou a abalar tudo, mostrando que Deus se envolve de uma forma poderosíssima a favor daquele que nele confia, daquele que clama a ele. Porque ele diz assim: então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Então não foi Deus lá, estou ouvindo você. Não, Deus ouviu e já começou a agir. Deus agindo, tudo começou a se mover. Porque Deus se levantou na sua santa morada, outra expressão, a favor do aflito e necessitado, daquele que nele espera, que nele confia. É daí que vem as expressões deste Salmo 18, verso 8 em diante, que é tão interessante. Seria a imaginação do salmista, ou ele teve alguma visão de alguma coisa estrondosa, como Ezequiel teve a visão que está registrada no capítulo 1 de Ezequiel? Porque diz o salmista a partir do verso 8: do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele, abaixou os céus e desceu, e montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Bonita essa expressão. De fato, alguém agradecido pela intervenção do Senhor, que não foi uma atenção de ouvir, foi uma atenção de abalar tudo que tiver que abalar, para que o que a ele clama seja atendido. Temos entendido esse particular? Deus se envolveu e fez tudo também se movimentar a favor do propósito de Deus em socorro, para livrar alguém que a ele clamava em meio a muitas águas que poderiam, como figuradamente, estarem afogando a ele. Deus precisava disso? Precisava fazer tanta coisa? Tão simples. Sai deste lugar e pronto, é arrebatado ali e vai achar em outro lugar, longe dos seus inimigos. Mas Deus, sim, intervém.
Esta é a glória e a confiança que pode ter todo aquele que sinceramente tem o Senhor como seu Deus. Deus faz o que tiver que fazer. Na verdade, muitas dessas expressões são primeiramente para Cristo Jesus. Que Deus faz o que precisar fazer, abala céus e terra, para ver o encontro do seu Filho amado, em quem Ele tem prazer. Mas também nós, se estivermos na sua vontade, Ele também tem prazer em nós. E mexe, move tudo. É como eu costumo dizer quando a gente vê aquele registro do nascimento de Jesus em Belém. Maria com José estava lá em Nazaré. Deus já tinha pelos anjos avisado a José, a Maria, a tantos, o que tinha que fazer em cada ocasião. Dava um sonho ou uma visão, dizendo, orientando o que é para fazer. Era tão fácil para Deus mandar um anjo, avisa a José lá que é para sair de Nazaré e ir para Belém, porque a criança tem que nascer em Belém. Tão fácil. E José, que é obediente, já foi obediente tantas vezes, ia pegar Maria e ia conduzir Maria para Belém. Mas não. Deus mexeu o mundo de então, deu ordem ao imperador romano, deu-lhe uma vontade, que não era dele, era de Deus, para movimentar tudo, determinando que em todo o império, cada um fosse se alistar, é o novo censo, na cidade do seu nascimento. E aí pronto, Israel todinho, não só o mundo, né? Israel em particular, de forma especial, todo mundo se mexendo, todo mundo saindo do lugar que estavam e indo para as suas cidades das suas famílias, para lá se registrarem. Tudo isso, propósito simples, José e Maria irem para Belém. Deus mexe com tudo, para fazer o que Ele quer fazer nos seus propósitos. E também para socorrer os seus. Continuando o verso 18 em diante, no capítulo 18, surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Com benigno te mostrarás benigno, e com um homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. É cântico de ação de graças. E aqui ele agradece o Senhor, mas mostra que o Senhor sim responde. Haverá motivo e ocasiões para nós sermos gratos ao Senhor, se de fato estivermos na situação de clamar a Ele e poder responder, sendo nós aquele que está sintonizado com a sua vontade, andando nos seus caminhos, conforme disse aquele cego: Deus não ouve a pecadores. Continuando, verso 30 e versos finais vão dizer: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, adestra as minhas mãos para o combate. Também me deste o escudo da tua salvação. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Aí continua a expressão, ação de graças, e sempre considerando que o Senhor o tem ajudado, diz o salmista, pelo que em gratidão estará louvando ao Senhor entre as nações.
ou seja, de forma pública, testificando as bondades do Senhor, o seu socorro na hora da necessidade. Passando ao Salmo 30, também um cântico de ação de graças, com o título de Salmo de Davi. Os primeiros versos apresentamos e que dizem, verso 1: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, porque no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Tornaste o meu pranto em fogueira, em alegria. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Deus meu, eu te louvarei para sempre. Observa o verso 12 que conclui expressando a gratidão dele pelo livramento que recebeu. Salmo de Davi. Dentre essas palavras todas, observem o verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Relembro estar falando sobre este assunto, que muitos, em alguma aflição, passam a noite em oração, em clamor a Deus, entendendo que ao que nascer o sol, já estarão com a bênção nas mãos. Mas não é bem assim não. Isso pode acontecer muitas vezes, mas o sentido genérico desta palavra é que o tempo da noite, o tempo da luta, da calamidade, da prova, da angústia, sim, pode ser longo, mas clamando durante o tempo da angústia, confiando no Senhor o tempo todo da prova, certamente, assim como o sol vem trazendo um novo dia, virá um novo tempo pela bondade do Senhor em resposta e livramento. Por isso tem gente que clama à madrugada e recebe de manhã, mas tem gente que clama um dia, uma semana, um mês, um ano, muitos anos, e lá um certo tempo da vida chega a resposta. É quando aquela luta, aquela madrugada, aquela noite de anos passa e vem o sol do nosso Deus trazendo claridade, alegria à nossa vida. Precisamos entender isso, porque muita gente ora a noite toda, de manhã cedo o problema está aí, desiste do Senhor, não entendendo que a questão é outra. A madrugada pode ser muito longa, mas virá amanhã. Em algum dia virá amanhã. Em algum ano virá amanhã. E se não for nesta terra, vai ser no céu. Vai virar. Com certeza. Por isso que ele dizia que o seu pranto, no tempo da necessidade, da angústia, quando suplicou ao Senhor, foi mudado em folguedo, em júbilo. E o seu luto mudou em alegria. Esta é a realidade. Passando à frente, Cântico de ação de graças, Salmo 40. Também um salmo de ação de graças, com o título de Salmo de Davi para o cantor mor. Lembro que este salmo já foi por nós considerado nos versos selecionados a respeito do seu sentido messiânico, mas ele também é um salmo de ação de graça. Tem versos ali também que são de expressão de gratidão daquele que clamou ao Senhor e foi atendido, no caso, Davi. Os versos primeiros dizem: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
tirou-me de um lago horrível, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, são mais do que se podem contar. A própria expressão dos versos já tem colocado tudo. Aquele que clama ao Senhor na sua necessidade, na sua aflição, e o Senhor, sim, o Senhor responde e opera maravilhas em favor daquele que nele confia. Dando continuidade, cântico de ação de graças, também é o Salmo 66, que tem o título Cântico e Salmo para o cantor mor. Não fala que é de Davi, pode ser, como pode não ser. E neste Salmo 66, leio na seleção que temos feito, a partir do verso 8, quando diz: bendizei, povos, ao nosso Deus, ao que sustenta com vida a nossa alma. Entrarei em tua casa, pagar-te-ei os meus votos, votos que dissera a minha boca quando eu estava na angústia. Vinde e ouvi, todos que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, Deus me ouviu, atendeu a minha voz, ou a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Aí está a expressão do salmista agradecendo a Deus, convidando todos os povos para bendizer ao Deus que sustenta a vida, pelo que observem a expressão de gratidão de forma prática, em aplicação, que não é só estar agradecido, mas corresponder. E um dos pontos de compromisso daquele que clamou e teve a resposta é que se fez votos, depois de estar com a bênção, não vai reconsiderar os votos, não. Estando aliviado da angústia, acha que não precisa fazer mais nada. Não, é de justiça, é dever cumprir os votos. E o salmista está dizendo que o Senhor o ouviu e ele vai pagar os votos. Aquilo que na sua angústia ele falou com a sua boca, agora ele vai cumprir. Vinde e ouvi todos que temeis a Deus. Eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. E continua a expressão da sua alegria, no seu bendizer a Deus, por ter ouvido e usado de misericórdia para com Ele. Lembremos de Eclesiastes, quando Salomão, na sua sabedoria, fala: quando entrarmos na casa do Senhor, sejam poucas as suas palavras, mais pronto a ouvir do que, aí sim, usar palavras de compromisso e depois voltar atrás. É melhor não votar do que pronunciar compromissos com Deus e depois não cumprir. Mas o salmista é bem claro: entrarei em tua casa, diz o verso 13, pagar-te-ei os meus votos. Dando continuidade, chegamos ao Salmo 116, também o Salmo de Cântico de Ação de Graças, que não tem nenhum título nos seus mais antigos registros, mas que dizem, a partir do verso 1: amo ao Senhor, porque Ele ouviu minha voz e a minha súplica,
porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Aí estão essas expressões. E também mostrando uma confiança para prosseguir, clamando ao Senhor. Já uma vez clamou, foi ouvido, agora ele continuamente vai estar invocando ao Senhor, porque o Senhor de fato ouve a voz do necessitado e uso de misericórdia. Verso 12 e mais alguns versos, diz o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Voltemos. Que darei eu ao Senhor? Há muitos que têm ideia de recompensar a Deus por algum benefício, alguma resposta em oração. Não se paga a Deus coisa alguma. Não há preço da atenção de Deus para conosco, muito menos do agir dele ao nosso favor, pelo que muitos acham que há méritos para recompensar Deus. Que daríamos a Deus que Deus pudesse ter em falta o que lhe fosse útil? Por isso o salmista, observando isso e lembrando que noutra palavra diz: vou sacrificar ao Senhor milhares de novilhos. Deus não tem prazer em carne de animais. Por isso o sentido é: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O fazer menção do nome do Senhor, este é sim um sacrifício que agrada a Deus. Mas é sacrifício fazer menção do nome do Senhor? É algo que deve ser fácil, prazeroso, e nisso Deus também tem o seu prazer. E outro particular: tomarei o cálice da salvação. Essa expressão pode ser ampla, mas o sentido mais forte desta expressão é estar resignado à vontade do Senhor. Está resignado. Lembremos que Jesus disse: ainda tenho um batismo com que deverei ser batizado, e como me angustio até que ele se cumpra. E não era sentido de tomar um cálice de alguma coisa, de um líquido precioso, não. Era a morte na cruz do Calvário. Era justamente o cálice que Deus lhe dava para tomar. Por isso que no Getsemane Jesus clamava: se possível for, afasta de mim este cálice, essa bebida amarga que tenho que tomar. Ou seja, eu resignar a vontade de Deus, mortificando a nossa própria vontade, para fazer a vontade do Senhor Deus. Como então ser grato ao Senhor? Obedecendo. Mas está difícil, isso que Ele pede é muito forte, requer muito de nós. Mas, entretanto, a expressão é isso mesmo, que é a forma de mostrar gratidão a Deus. Senão, são só palavras e não há realmente uma gratidão. Palavras que podem ser vazias ou mentirosas. Mas continua o Salmo 116, a partir do verso 16: ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecerei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazer na presença de todo o povo, nos atos da casa do Senhor,
no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Outra vez, é gratidão sincera, não é só palavras. Ele se apresenta como servo, servo é para servir. E aqui está, continua falando sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor e pagando os votos, de uma forma pública, notória, para todos saberem que o Senhor é grande, é misericordioso, ouve a oração do necessitado e atua em seu favor. Essa gratidão em oculto, que muitos têm vergonha de testificar, não é lá muito gratidão. Era para o coração estar de tal forma como um barril que está em processo de fermentação pronto a explodir, que se não falar das misericórdias do Senhor, vai explodir. Então, antes que exploda, fala logo o que Deus tem feito, conta as suas maravilhas. Canto de ação de graça, o Salmo 138, continuando e apresentando este novo Salmo 138, a partir do verso 1, temos: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, e cantarão os caminhos do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo, ou ao soberbo, conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua direita me salvará. Aí está a expressão também de gratidão e publicar ao Senhor os louvores no meio, observe aqui a expressão do verso 1, dos deuses, na presença dos deuses. Muitos, repito, falam que deve-se louvar a Deus na presença dos ídolos, como que testificando do Senhor diante de outros ídolos, que os ídolos não são nada, mas o Senhor, nosso Deus, é Deus mesmo. Mas os ídolos não ouvem nada, é uma incoerência. O sentido não é esse, é louvar o Senhor, cantar louvores ao Senhor na presença daqueles que são deuses, na verdade, daqueles que são do Senhor e que com Ele têm alcançado a vida eterna. Lembremos do Evangelho de João que Jesus disse que a palavra chama deuses aqueles a palavra do Senhor foi enviada. Observe a situação maravilhosa que nos encontramos, chamados para sermos deuses. Porque afinal, seremos como Ele é. É aquilo que João, na sua carta, escreve no capítulo 3, os versos primeiros. Porque como Ele é, nós o veremos. É algo muito grandioso que se nos reserva, servindo com fidelidade a Deus. Então, na presença dos que servem a Deus, vamos contar as suas maravilhas, cantar os louvores que lhes são devidos. Aqui nós terminamos estes salmos, que no caso foram de ações de graças, e em oportunidade seguinte nós vamos dar continuidade com outros temas mais. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da